Certo, então, dando continuidade, nós estávamos falando sobre a ideia de Kedoshim, de santos sereis, da pessoa ela se santificar. E ela fazer além daquilo que a Torá estabelece como lei. A Torá estabelece, enfim, deve se fazer... De novo. Então, continuando a ideia de fazer além daquilo que a Torá estabelece para nós como lei. Então, uma ideia interessante que nós encontramos na Torá, justamente, nós falamos agora sobre Kedoshim, sobre se santificar com relação aqui, enfim, aos prazeres mundanos, especificamente prazeres mundanos que englobam e incluem três coisas, que é a fala, a comida e a relação sexual, a relação conjugal. Nesses três casos, que é o caso do Metzorah, que é a Lashon Hara, maledicência, a fala, a comida, final de Parashat Shemini, que trata sobre a proibição de comer coisas proibidas, e agora a Parashat que acabou de passar, a Harimot, que trata sobre os casamentos proibidos. Nessas três coisas, a gente, além daquilo que a Torá nos proíbe, além das restrições que a Torá coloca sobre o Yehudi, que a Torá coloca sobre o judeu, ele deve se santificar e fazer, mesmo naquilo que é permitido, deve se santificar e canalizar aquilo para o divino, canalizar aquilo para o santo. Santificar-se mesmo naquilo que é, vamos chamar assim, que é laico, né? Que a Torá não proíbe, que a Torá permite, mas por mais que a Torá permite, ainda não quer dizer que é santo, quer dizer algo que é a palavra kasher, né? Inclusive, a palavra kasher significa é apropriado, é próprio, é condicionado, isto é apto para ser santificado. Só que aí vai depender da pessoa dela fazer esse trabalho, dela santificar aquilo. Então, quer dizer, o kasher não significa que já é santo. O kasher significa somente que é apto para ser santo. É próprio para se santificar aquilo, mas ainda é neutro. Cabe à pessoa utilizar aquilo para a santidade, ela santificar aquilo. Então isso, primeiro, então fazer além daquilo que a Torá está estabelecendo nessas três halachot, nessas três proibições, com Lashon Hara, comida proibida e casamentos proibidos. Agora existem mais dois casos, existem mais duas situações que nós encontramos também essa mesma ideia, que nós encontramos também esse conceito de você fazer a mais e além daquilo que a Torá está nos dizendo, além daquilo que a Torá... Quer dizer, o lado que por isso que nós começamos falando, a Torá ela nos prescreve a lei externa. A gente falou que todas as mitzvot tem um lado externo e tem um lado interno. Assim é explicado pelo Tânia no final do Tânia. O final do Tânia conclui com essa ideia. Essa é a conclusão do Tânia, que as mitzvot são feitas do lado externo e do lado interno. Então a Torá, em primeiro lugar, ela nos diz as leis externas, ela nos diz as leis materiais. Enfim, nos diz no sentido, as leis práticas. As leis práticas, como se cumprir aquela lei. Agora, cabe ao Yehudi, justamente, além de cumprir ao pé da letra, aquilo que a Torá está nos dizendo, agora ele deve acrescentar uma certa espiritualidade. Ele deve acrescentar uma santidade para aquilo que ele vai fazer, que é o seu sentimento, que seria ele envolver o sentimento de santidade naquela mitzvah. Então, qual seriam esses dois casos? Com que a gente encontra a ideia, qualquer mitzvah é assim, né? Qualquer mitzvah, nós vemos essa ideia que você deve, além de cumprir a mitzvah, o lado externo, o lado material, o lado prático da mitzvah, você deve agora colocar o seu lado espiritual. Mas tem duas mitzvot que nós encontramos um versículo claramente com esta ideia. Um versículo que claramente traz essa ideia de, além de você cumprir aquilo que a Torá já está estabelecendo na prática como lei, você acrescentar do seu coração, você acrescentar do seu espírito, que aquela mitzvah não seja somente cumprida no lado externo, mas também que tenha o espírito da mitzvah ao cumpri-la, que tenha o espírito da mitzvah ao realizá-la, ao executá-la. E quais seriam essas duas mitzvot que nós encontramos esta ideia? Esta seria com relação a Shabbat e com relação a questão de como você lidar com o outro na questão monetária. Então, tanto nessas duas ideias, com relação a Shabbat e com relação o relacionamento monetário, podemos chamar assim,
o relacionamento monetário que você tem com o outro, nesses dois, além daquilo que a Torá ela te proíbe, você deve acrescentar do seu sentimento, você deve acrescentar da sua ética, da sua moral, da sua consciência, que seja fazer além daquilo que a Torá já está te prescrevendo. Então, no caso, né, por exemplo, tanto no Shabat, então a Torá prescreve, não pode fazer tal coisa, não pode fazer tal coisa no Shabat. Então tem várias prescrições de mandamentos proibitivos que não pode ser feito no Shabat. 39 proibições que nós encontramos no Shabat que são proibidas. Agora, a pessoa simplesmente poderia de repente o quê? Eu estou cumprindo lá todas as mitzvot, estou fazendo o kiddush, estou cumprindo todas as mitzvot que a Torá me prescreve no Shabat, já não estou fazendo nenhum trabalho proibido. Mas, por outro lado, talvez ela poderia, de repente, o quê? Um exemplo, ir jogar bola, enfim, ir para praia curtir, até mesmo fazer academia, quer dizer, são exemplos que são trazidos na própria Halachá. Por exemplo, um caso seria andar de bicicleta, enfim, que são exemplos que a Halachá nos diz o seguinte, que existe alguma proibição ao fazer aquilo. Pode ser que não tenha proibição. Então, com relação enfim, a gente trouxe aqui o caso de fazer academia, fazer esporte, ou, enfim, ir jogar bola, falamos também a bicicleta. Qual outro caso nós mencionamos? Mas tudo bem, então a pessoa ela vai fazer algo que a princípio não envolve nenhuma proibição do Shabat. Enfim, obviamente cada caso tem que ver por cada caso, mas vamos aqui entrar no caso teórico, né, sem entrar especificamente nos detalhes do caso. Então, andar de bicicleta. O motivo principal que, em geral, se diz para não andar de bicicleta seria porque, por mais que não envolva nenhuma proibição, no caso, enfim, que não envolva, mas pode ser que a ideia é que o espírito do Shabat não está sendo cumprido. Andar de bicicleta é um pouco fora dessa energia do espírito, daquilo que o Shabat representa, daquilo que o Shabat manifesta. Uhum. E assim também a ideia de fazer esporte, né, enfim, fazer academia é trazida justamente por esse motivo. Fazer ta'amulá é trazido na Halachá, que a pessoa fazer esporte e suar no Shabat, por mais que não está fazendo nenhuma atividade proibitiva do Shabat, enfim, não tem nenhuma melachá que envolveria que proibiria a fazer esporte no Shabat, enfim, correr, como se fala, academia, fazer musculação, enfim. Não tem fazer musculação não envolveria nenhuma proibição. Não teria nenhuma proibição do Shabat que daria, enfim, que proibiria a musculação. Mas, uma vez que fazer musculação não está no espírito do Shabat, não é aquilo que o Shabat representa, não é aquilo que o Shabat manifesta, não é aquilo que o Shabat quer nos dizer, o espírito do Shabat. Foge do espírito do Shabat, então por isso seria proibido de fazer a musculação. Enfim, esse é o caso, toda a ideia de tecnologia, né, hoje em dia, que nós temos também envolve um pouco essa ideia. O elevador do Shabat, enfim, todas as coisas que são dentro da Halachá, mas são tecnológicas. Então isso se chama em geral na Halachá Uvdin Dechol. São coisas que em geral você faz durante semana. São coisas que são de espírito laico, que são de espírito profano, que não manifestam essa Kedushá que o Shabat quer manifestar, que é a santificação, é a conexão com o espiritual. Manifesta mais o lado dos 6 dias da semana, que é o lado mais do trabalho, o lado mais, enfim, de trabalhar, enfim. Sim. A praia é? Então, a gente trouxe a praia. Praia, eu só quis trazer como exemplo, né? Enfim, não é uma questão... Então, se a pessoa ela vai simplesmente para a praia, mas para curtir, vamos chamar assim, no sentido de mais material, enfim, acaba saindo um pouco do espírito do Shabat, que é a santidade, que é o estudo, que a pessoa se dedicar um pouco às palavras de Torá, um pouco ao estudo de Torá. Então, por mais que não envolva nenhuma proibição... Você tirou férias e foi para a praia. Está na praia. Não é que você foi para a praia. Obviamente, nós não vamos sair e ir para a praia em Não, mas não tem problema na realidade. Se a pessoa quer ir para a praia, ela pode ir. Não é sério. A gente, enfim, não estou me apegando aqui tanto ao exemplo específico. É mais a ideia de como a pessoa está... Não, eu estou perguntando da praia, sabe por quê? Porque é dúvida mesmo minha. Porque eu conheci já uma pessoa que tinha aversão à praia. Eu insisti, falei assim, vamos, que não conhece o mar. E a pessoa falou, não. E sempre negava e falava não. Então, assim, eu fiquei curioso para saber se tinha alguma coisa com a praia. Eu não gosto de praia, particularmente. Mas, assim, as pessoas devem, acho que, conhecer, né?
de vez em quando algo Não, diferente. isso é perfeito, certo. Então, assim, às vezes tem algum conceito, por isso que eu perguntei que eu não sabia. Obrigado. Certo, não, enfim, aqui é perfeito. Enfim, pode ir pra praia, pode sim, enfim, ter uma, né, curtir, enfim, tudo mais. Só que a questão seria, no dia do Shabat, a pessoa, às vezes a praia pode acabar fugindo, né, enfim, saindo, enfim, daquilo que é o espírito do Shabat. Então, nesse aspecto, nesse sentido, quando existe essa situação, enfim, que o Shabat, que a praia acaba desviando, enfim, fazendo com que a pessoa desvie a sua atenção, fique, certo? Fique talvez um pouco desligada do espírito do Shabat. Então, nesse sentido, não seria positivo, quer dizer, estaria perdendo o espírito do Shabat através disso. Uhum. Então, estas são situações que não envolvem uma melachá, não envolve uma proibição, não tem nada de proibido, não tem uma atividade proibitiva que a pessoa vai estar infringindo, transgredindo ao fazê-las. Uhum. Mas o que sim vai estar sendo feito é que a pessoa vai estar se desligando, se desconectando do espírito do Shabat. Então, quer dizer, não são coisas que são matim, que combinam com aquilo que a gente quer fazer, com que o Shabat manifesta, com o propósito que Hashem nos deu o Shabat. O propósito que Hashem nos deu o Shabat é justamente um momento de elevação, um momento de conexão com o Criador, um momento de elevação, e aqui a gente está meio que tirando esse espírito e meio para um lado material, para o lado, enfim, mais carnal, enfim, mais animalesco, vamos chamar assim, e não tão espiritual, não, enfim, que esse seria o objetivo do Shabat. Estudar Torá. O Midrash, também, né? O Midrash nos diz que o principal objetivo do Shabat seria justamente fazer com que o povo judeu que está trabalhando durante a semana e está conectado com os seus afazeres e tarefas materiais, cotidianos, que isso envolve uma certa... enfim, a pessoa está apegado lá, enfim, naquele momento ela tem é difícil, para a pessoa se conectar com o espiritual, enfim, durante a semana existe uma certa dificuldade, a matéria puxa muito a gente é muito tomado, né? Muito tomado e apossado pela matéria. Enfim, a matéria nos consome de uma certa maneira. Então, quer dizer, o trabalho durante a semana, enfim, são situações que a gente acaba sendo submetido. Então, tudo isso, de uma certa maneira, a gente está mais conectado com a matéria durante a semana. É difícil a gente ter um dia, um momento, uma conexão espiritual, algo mais elevado durante a semana. Então, por isso, a Torá ela destinou um dia do Shabat, que é o dia que você se apaga, né, por assim dizer, se desliga dos assuntos materiais para você poder ter um dia que você vai se conectar com o espiritual, com elevação, estudar Torá, rezar um pouco mais, rezar com um pouco mais de Kavaná. Uhum. Então, a Torá ela entende isso, que durante a semana existe essa certa dificuldade, enfim, o ser humano, a gente trabalha, enfim, obviamente que trabalhar é uma coisa que a tal ponto que a Torá ela entende isso, que até mesmo quando, enfim, se diz que certas vezes, quando pessoas chegavam atrasadas no Shabat, então, enfim, pessoas que trabalhavam durante a semana no Shabat, e aí, que trabalhavam durante a semana e chegavam no Shabat, elas chegavam atrasadas na sinagoga. Então, tinha um certo rabino, enfim, um rapaz, que ele um pouco criticava. Falava, como você está chegando atrasado no Shabat? Enfim, chegou 11 horas, meio-dia na sinagoga, enfim, ou de repente 10 horas, cada sinagoga. Você está chegando atrasado no Shabat, como porque você chegou atrasado? E aí tinha um mestre dele, né? Enfim, tinha um Rebbe que repreendeu ele por estar criticando essas pessoas que chegavam atrasadas. Enfim, repreendeu, enfim, falou... Porque ele falou, como você está repreendendo essas pessoas que chegam atrasadas? Você sabe o quanto eles trabalham durante a semana? Você sabe o que é trabalhar? Enfim, quer dizer, você sabe exatamente o quanto eles estão envolvidos, né, em situações difíceis, enfim. Então, eles têm um dia que eles podem descansar um pouco mais, enfim. Então, Baruch Hashem, você tem que dar Baruch Hashem que eles vieram para a sinagoga. Enfim, é verdade. Tem que dar Baruch Hashem que eles vieram para a sinagoga, enfim. Cadê esse rabino, enfim, no primeiro momento, que estava criticando e repreendendo, ele falou, como vocês estão chegando atrasados no dia do Shabat? Mas justamente o que o Rebbe dele, enfim, o mestre dele falou para ele é que durante a semana existe a pessoa está muito envolvida, enfim, com seus afazeres e tarefas, e isso acaba pegando a pessoa, enfim, a pessoa acaba ficando cansando, né? Enfim, a pessoa fica exausta, tanto materialmente quanto mentalmente, né? Que seria o principal, acho que até seria talvez mentalmente. Então, por isso, você chega no dia Shabat, a Shem entende isso, então foi destinado tanto para um descanso pessoal, mas também, sem dúvida, para o descanso espiritual. Enfim,
então para ela poder se dedicar ao espiritual. Então ele diz Baruch Hashem, que elas, enfim, estão utilizando o Shabat com esse propósito do descanso pessoal delas. A gente entender isso, que a Torá, ela também vê dessa maneira, ela também entende isso. Essa é a percepção que a Torá tem sobre o Shabat, e assim também com relação a parte espiritual, que eles vieram para a sinagoga, que ele está... Mesmo cansado, vieram. Exatamente. Né? Sim. Então, por isso que o Rebbe repreendeu, né? Por isso o Rebbe repreendeu esse aluno rabino, que estava repreendendo, repreendeu ele por estar criticando e repreendendo as pessoas que estavam chegando atrasadas, porque ele falou, você não sabe, enfim, a dificuldade que é o dia de semana, enfim, o que se envolve muitas vezes, enfim. Uhum. Então, mas pelo menos o que então nós concluímos, e nós, enfim, para finalizar, só com essa primeira ideia, é que a Torá, ela quer, qual seria o acréscimo, né, que a pessoa ela deve fazer com relação a Shabat, além daquilo que a Torá já estabeleceu como lei, é que a Torá ela nos prescreve, não faça isso, não faça aquilo, enfim, mas agora a pergunta é onde a cabeça da pessoa está. Isso é o acréscimo. Então, teoricamente, de acordo com a Torá, enfim, não estou fazendo nenhuma proibição. Eu não estou fazendo. Então, então o que você sim está fazendo? Fazendo coisas que não... Está distante. Exatamente. Então você está fazendo coisas que não envolvem proibição, mas por outro lado que estão distantes do espírito do Shabat, do propósito que o Shabat foi dado para o povo judeu. Hashem deu ao Shabat para o povo judeu como um presente. E a pessoa então poderia estar numa situação que ela não está fazendo nenhuma proibição, mas que por outro lado não está fazendo nenhuma proibição do Shabat, mas que por outro lado ela também não está conectada com o espírito do Shabat. Então cabe à pessoa, além de não fazer a proibição do Shabat, ela estar conectada com o espírito do Shabat. Uhum. E como se manifesta a ideia de estar conectada com o espírito do Shabat? O que você acha? Como manifesta a ideia de... O que representa a ideia de quando a pessoa ela está no que no ser humano manifesta e representa quando ele está conectado com algo. Então, o que a gente está falando aqui é o seguinte, que a pessoa ela pode cumprir o Shabat, mas tem que estar conectado com o Shabat, é isso. Uhum, ela está cumprindo o Shabat, mas não está conectada com o Shabat, com o espírito do Shabat, com aquilo que significa. Que coisa manifesta na vida da pessoa que ela está conectada com aquilo? Com o Shabat. Mas pode ser qualquer coisa. Eu vou falar para mim do Shabat. Shabat para mim, o que diferencia é que é totalmente diferente do resto da semana, porque eu realmente não faço as coisas que eu faço durante a semana. Então, por exemplo, eu pego o livro, eu pego o Midrash, vou ler, e é muito agradável, porque eu não vou fazer as leituras que eu faço, que são muito piores, né, de densidade, e sempre tem ensinamento e tudo mais, e eu gosto. E aí eu faço deitado, então assim, esse para mim é um descanso. E eu acho que Shabat tem que ser para descanso e conexão com a parte espiritual, então... Perfeito, tudo bem. Então, para mim é isso. Sim. Pessoalmente falando. Tá bom, então, agora para você então seria a ideia, você falou agora um pouco da ideia da leitura. Isso. Você manifesta sua conexão através do estudo da leitura de livros, enfim, de Torá. Isso. Então, a ideia aqui que eu queria trazer no ser humano, quer dizer, uma coisa que manifesta no ser humano quando ele está conectado com algo que muda nele, enfim, quando ele está conectado com algo seria a sua fala. Que no caso seria a sua fala. Enfim, ou seja, a parte espiritual do Shabat seria deixar de falar de coisas materiais. Eu quase não falo no Shabat. Perfeito. Nossa, você falou isso, é muito verdade, porque em Shabat eu quase não falo, eu viro tipo quase um mudo. Tá bom, mas assim, mas tem que falar palavras de Torá, palavras de Tefilá, então tudo isso sim é muito especial, tudo isso sim é muito válido, né? Enfim, é muito... esse é o objetivo do Shabat, falar palavras santas, falar palavras divinas, espirituais de Torá. Mas sem dúvida, em primeiro momento, enfim, quer dizer, é deixar de falar sobre coisas materiais. A pessoa se abster de falar das coisas mundanas, enfim, material, enfim, no sentido, sempre quando a gente fala material, significa bem importante isso daqui, porque isso é algo bem interessante, porque o Shabat, ele tem, falar sobre a matéria, a gente come no Shabat, então todo o objetivo do Shabat é a elevação da matéria, então mas é justamente a gente se desapegar ao lado do materialismo, quer dizer, ao lado
desse prazer carnal, vamos chamar assim, e conseguir trazê-lo para conectar com o Shabat, conectar com a ideia espiritual que nós estamos fazendo durante o Shabat. Então, sempre quando a gente fala material, é importante só, enfim, a gente não quer dizer, a gente quer estar junto com o Shabat, no Shabat, apegado à matéria, à comida, né? Mas a ideia é não apegado ao lado negativo do materialismo, enfim, só para deixar claro, enfim, que é aquilo que puxa para baixo, somente o prazer carnal, ao contrário, somente o prazer, enfim, carnal e mundano, utilizar a cara, porque o Shabat tem missão de comer, tem missão da gente comer, então utilizar essa comida que nós iremos nos conectar no Shabat, que nós estaremos apegados no Shabat a essa matéria e levarmos isso. Então isso só entre parênteses. Por causa dessa questão da matéria, que ela sempre a gente encontra, por um lado, enfim, a matéria, todo o objetivo é a elevação da matéria, mas justamente a gente tem que, no Shabat, tem que ficar um pouco, uma vez que o aspecto principal do Shabat é esse lado espiritual, então tem que tomar cuidado, enfim, que não ter o aspecto materialista, o aspecto, enfim, animalesco, enfim, o aspecto do prazer carnal. E sim, ao contrário, trazer a elevação de toda essa matéria, que nós estamos apegados durante o Shabat. De qualquer maneira, então... trazendo então a pessoa, então o lado material que nós temos durante então isso como se manifesta, né, a ideia da pessoa ela não estar apegada ao materialismo durante o Shabat é quando ela evita e se abstém de falar sobre coisas materiais. Em outras palavras, que esse é o lado espiritual, esse é o lado pnimi, esse é o lado que está dentro, enfim, esse é o lado, o lado interno do Shabat. Então, por assim dizer,